Doutor, eu estou trazendo esse paciente da UTI, ele foi internado por febre, com mal-estar, tinha alguns sintomas respiratórios, só que evoluiu com uma inflamação importante, a equipe deu corticoide. Só que agora a gente foi fazer o hemograma e está mostrando uma leucocitose muito importante, com neutrofilia, e a equipe às vezes ficou preocupada, que talvez pudesse ser uma infecção bacteriana associada. Bom, mas esse hemograma aqui, ele foi feito antes ou foi depois do corticoide? Foi depois. Ah, beleza. Mas se o neutrófilo alto indica infecção bacteriana, o que o corticoide mudaria nisso? E é isso que nós vamos entender agora. Para entender isso, a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o hemograma só mostra uma parte desses neutrófilos no nosso corpo. Quando você olha para o hemograma, na verdade você só está vendo os neutrófilos que estão circulando livremente no sangue. Só que na verdade essas células ficam distribuídas em alguns reservatórios diferentes do nosso organismo que na hematologia nós chamamos de pools. Existe o pool circulante, são os neutrófilos que estão andando livremente pelo sangue, que é justamente esses aqui que aparecem no hemograma. Existe o pool marginal, que nesse caso são os neutrófilos que ficam meio que encostados na parede dos vasos sanguíneos, eles ficam aderidos ao endotélio e eles estão prontos para agir. Mas como eles não estão circulando de fato, eles não aparecem no hemograma. E além disso, existe um terceiro compartimento que é muito importante, que é a própria reserva da medula óssea. A medula óssea ela mantém um estoque enorme de neutrófilos maduros, que eles estão prontinhos para ser liberados rapidamente quando esse organismo ele precisa, seja por exemplo durante uma infecção ou um processo inflamatório. Em condições normais, esses compartimentos eles ficam em equilíbrio. Só que quando esse paciente ele recebe um corticoide, esse equilíbrio ele muda completamente, porque os corticoides provocam três efeitos principais. Primeiro, que eles causam algo chamado demarginação, ou seja, aqueles neutrófilos que estavam ali grudados na parede dos vasos sanguíneos, eles se desprendem e voltam à circulação. Segundo, que eles estimulam a própria liberação dos neutrófilos dessa reserva medular, da medula óssea. E terceiro, que eles diminuem também a própria migração dessas células para os tecidos inflamados. E qual que é o resultado disso? Em poucas horas, após o uso desse corticoide, o hemograma ele mostra uma leucocitose com uma neutrofilia importante. E aqui é que está a armadilha, porque para quem não conhece essa fisiologia, esse exame ele parece simplesmente um padrão de uma infecção bacteriana. Mas muitas vezes o que a gente está vendo ali não é uma infecção, é simplesmente o efeito do corticoide sobre a dinâmica dos neutrófilos. Então, por isso, sempre que você olhar um hemograma com leucócito alto, com neutrófilo aumentado, vale fazer uma pergunta simples, né? Será que esse exame ele foi coletado antes ou foi depois do uso de corticoide? Porque essa informação pode mudar completamente a interpretação desse exame.